tantas coisas, e seu grupo, Coral Luther King, Coral Paulistano, e tudo que tem feito. Muito obrigado por ontem, a convite do Instituto Vladimir Herzog, por aquela beleza daquele ato de resistência à ditadura, como fez também no DOI-CODE e como fez na data do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Muito obrigado pela sensibilidade, pela inteligência, é que vamos superar o fascismo em todos os seus níveis. Mas hoje aqui estamos com a família do Marighella, com Darcy, com Martinelli, com esse magnífico coronel Silvestre que impediu o massacre da Maria Antônia, com um companheiro lá no fundo, um chileno, agrônomo, que teve preso 3 anos, praticamente numa solitária, numa prisão em Arica, o Santinho, filho de Santo Dias da Silva, que vamos homenageá-lo na quinta, lá no Santos Mártires, e na sexta, na Porta da Silvânia, Rose Nogueira, esse advogado de todos nós, o criador da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que começou a trazer os julgamentos e a reconstituição das vidas, que é Belisário de Carvalho, essa pessoa impressionante dos direitos humanos, e todos os companheiros que evidentemente não tenho condições. Né, Martinelli? Estava perguntando agora exatamente para os companheiros do Vladimir que horas que foi exatamente no sábado a morte do Vladimir Herzog. 2h30 da tarde. 2h30 da tarde do sábado. Eu estava aqui no teatro na Brigadeiro, tinha saído da prisão. Você ainda estava preso? Estava preso quando morreu o Vlado, né? Martinelli estava preso. Quando chegou a notícia, eu estava aqui no Teatro Brigadeiro, o Antônio Nóbrega estava chegando em São Paulo com um espetáculo chamado Rancho do Cordão Encarnado, e esse espetáculo foi interrompido para anunciar a morte do Vlado. E São Paulo inteiro começou a se comunicar. Mas eu queria contar uma coisa relativa à morte do Vlado. Outro dia, o jornalista Milton Belintani trouxe para o Brasil uma cineasta chamada Carmen Luz Parot. Ela trouxe um documentário de um jogo que foi realizado em Santiago, no Estádio Nacional, onde as pessoas ainda estavam presas, embora muitos tivessem sido libertados ou transferidos para outras prisões, tinha gente presa ainda nas dependências do estádio, e o senhor José Maria Marim e o presidente do Santos, Atier Jorge Cury, levaram o time do Santos para jogar com a seleção chilena, na medida em que a seleção da União Soviética se negou a fazer aquela semifinal da Copa do Mundo. Então, para fazer um jogo amistoso, o Brasil, através da CBF, através de José Maria Marinho e Atier Jorge Cury, e o documentário mostrava ainda as pessoas presas e o jogo transcorrendo, um jogo macabro da preparação da Copa do Mundo. Ainda hoje, à tarde, com o pessoal da TV Cultura, rememoramos quando Vadielu fazia o discurso, José Maria Marim faz o aparte, juntamente com o pessoal do jornal Shopping News, do Cláudio Marques, que pedia por aquele jornal do grupo Herbert Levy a prisão de toda a equipe de jornalismo, como eles chamavam, da TV Viet Cultura. Pois bem, todos esses fatos estão mais do que esclarecidos. Quem foram os torturadores, quem foram os sequestradores, quem foram os assassinos. Geisel era presidente, Paulo Egídio era governador. E o presidente da República sabia que Vladimir Herzog estava preso, o comandante do 2º Exército. Tudo isso ficou mais do que claro e documentado
e ninguém foi punido. E ninguém foi punido. E Ivo Herzog, ontem na abertura do ato da catedral, corajosamente disse: não é possível aceitar a violência dos grupos de extermínio, a violência policial. Os crimes do passado, na medida que não foram averiguados, não foram julgados, estão sendo repetidos da forma mais cruel e mais bárbara, acolhidos que foram pela interpretação da lei da anistia. E essa comissão que foi lá, essa comissão da verdade, que tem desde Natalini, com toda a sua experiência de preso, até a vereadora Juliana Cardoso, bem jovenzinha, com 30 anos de idade, com uma família que também veio da resistência à ditadura, passando pela Teresa Laiolo, que fez com Ítalo Cardoso a CPI no auge da ditadura das ossadas de Perus, nas ossadas de Perus, que foi uma verdadeira comissão da verdade, e nada daquelas ossadas foram resgatadas. Quais eram as ossadas que tinham na vala de Perus? Os presos políticos, as vítimas do Esquadrão da Morte, do Fleury, e as crianças que morreram na meningite, que a ditadura não queria que revelasse o número de pessoas que morreram naquela epidemia. Mais de 1000 e tantas ossadas até hoje não identificadas. Para concluir, Natalini, você que foi a Brasília, enfrentou o USTA, foi achincalhado, mas enfrentou o famigerado assassino e torturador de tantos brasileiros, de cerca de 500 brasileiros, que foi a campo de Goytacazes, trouxe a público a Operação Condor, junto com a Comissão de Estudantes da São Francisco, da morte de Juscelino. Da morte de Juscelino. Uma coisa importantíssima, uma comissão municipal de São Paulo fez o percorrido da história da morte de Juscelino. Provocou tal reação, que o Brasil inteiro falou: e agora, como é que vai fazer a Comissão Nacional da Verdade? Essa história de Juscelino vai continuar acobertada, como está acobertada a morte mal explicada de João Goulart e toda a Operação Condor? Porque onde foi montada a Operação Condor? A Operação Condor foi montada no Brasil sob orientação de General João Batista Figueiredo, ainda não presidente da República, como chefe do SNI, mas agiu o tempo todo. João Batista Figueiredo trouxe um general francês da Argélia, General Paul Sarrès, para montar uma escola de contra-insurgência na Amazônia e toda a estrutura da Operação Condor. General Paul Sarrès e João Batista Figueiredo, na Escola de Polícia da Academia de São Paulo, prepararam toda a unificação dos esquadrões da morte. Pois bem, tudo identificado, todos os caminhos. Juscelino foi condenado várias vezes pela ditadura. Começou pelo Jânio, no discurso de posse, que na transmissão da faixa, no discurso de posse, que desautorizou Juscelino, maltratou Juscelino de tanta nação, e até a morte de Juscelino não parou de ser perseguido. E nós, os brasileiros, não recontamos a história de Juscelino. Nos ajoelhamos, nos acovardamos diante dos criminosos e dos torturadores. Essa é uma pequena retrospectiva que eu faço. A Comissão da Verdade da Câmara também fez a retrospectiva da montagem da vala, porque não ficou só quantos estavam lá e quem eram as vítimas. Trouxe à tona quem montou aquela vala dentro do serviço funerário da cidade de São Paulo. Quem montou aquela vala? Quem eram os 2 filhos de pessoas importantes que estavam lá no serviço funerário e montaram aquela vala? Pois bem, cada dia que a gente acorda tem um sobressalto da possibilidade de golpe, disso e daquilo. Perdoando os assassinos de Herzog, Marighella, Santo Dias da Silva, Juscelino Kubitschek e de todos esses brasileiros, é que nós vamos dormir no sobressalto dos golpes.
nas coisas fundamentais, aqui temos diversas orientações políticas. Nas coisas fundamentais, estamos todos unidos. Nas coisas secundárias, brigamos até a morte. Abramos mão das nossas divergências ridículas e nos unamos nas coisas fundamentais da democracia. Isso é que o povo brasileiro quer da gente, e não um enfrentamento diário que desacredita todo mundo na política e na democracia. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Juscelino, Brasileira Jovem, Marighella, Santos Dias da Silva e todos que resistiram à ditadura. Anunciamos as palavras da vereadora Juliana Cardoso. Boa noite, companheiras e companheiras, presidente Donato, mas em nome de Clara Scharf, queria cumprimentar todos os companheiros e companheiras que resistiram e resistem à luta. Falar da questão da Comissão da Verdade, né? O Adriano colocou aqui um pouco já o que as comissões, desde a época que estava o nosso querido companheiro Ítalo Cardoso, Tereza, aqui já colocando luz, né? E usando principalmente a organização e o mecanismo da Câmara para poder deixar a história, né? Colocar a verdade dos fatos é muito importante, né? Todo mundo já acho que pegou o livro, né, da comissão da Câmara. Aliás, parabéns, vereador Natalini, porque está muito bonito, né? Muito organizadinho, aonde a comissão, na presidência do vereador Natalini, deu muita luz e muita história, né? Do que eu participei, a gente cada vez mais vai se inteirando e se organizando para que a gente, primeiro, dê continuidade na caminhada, na luta de que esses companheiros que tombaram. E o que eles queriam? Eles queriam ter liberdade, eles queriam ter uma democracia, eles queriam que a sociedade fosse muito mais justa e igualitária. E eu, aliás, corrigindo Adriano, com os meus 36 anos de idade, sempre olho para essa história desses combatentes políticos na certeza de que a gente não pode desistir da luta. Enquanto ainda tiver desigualdade na sociedade, a gente tem que estar caminhando para que a gente consiga uma liberdade, uma democracia de verdade, né? Para os negros, para os índios, para as mulheres, para toda a sociedade brasileira ser inclusa nessa sociedade que muitas vezes é muito desumana, né? Muito desumana. Então eu agradeço aos vereadores, agradeço ao vereador Natalini, né, e todas as pessoas que participaram dessa comissão dando seu depoimento, que é muito importante para a história brasileira. Muito obrigada. Convidamos para o seu pronunciamento o vereador Antônio Donato, presidente da Câmara Municipal de São Paulo.